Olá, pessoal. Eu me chamo Luana, tá? Vou estar auxiliando a professora Sandra nesse início de ano, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem na disciplina de matemática, podem perguntar, tudo bem? Então, eu escolhi uma atividade, uma questão da atividade de vocês, tá? Para estar resolvendo aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham acertado essa questão. É a questão 9. Ela fala o seguinte: o professor de educação física organizou um campeonato de futebol de salão entre os alunos dos sextos anos. Eita, vocês adoram interclasse, né? Principalmente os meninos que gostam aí do futebol de salão, né? Espero que todo mundo acerte essa questão. Vamos lá, o que a questão continua falando? Veja na tabela o total de gols que cada time, marcou e sofreu neste campeonato. Preencha a tabela com o saldo de gols de cada equipe e em seguida marque o item que corresponde à equipe que ficou com o maior saldo de gols. Ou seja, a questão ela quer que a gente faça duas coisas. A primeira é preencher a tabela, completar a tabela, que a gente faça os saldos de gols de cada equipe, de cada turma do sexto ano, e em seguida marque a alternativa correta, tá? Com qual destes sextos anos, qual destas equipes foi a que marcou o maior saldo de gols, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que completar a tabela, porque depois disso a gente consegue responder aos itens aqui muito rápido e fácil, tá? Então, como que a gente vai resolver? Primeira coisa que a gente tem que entender, que o número de gols, como é que a gente faz o saldo de gols? A gente pega o número de gols que a gente fez, tá? E diminui, ou seja, subtrai pelo número de gols que a gente sofreu, os gols contra, tá? Para poder saber qual foi o saldo de gols de cada equipe, tá? Então, para saber o saldo de gols da equipe A, eu vou pegar o número de gols que a equipe fez, tá? Que é 10, e vou subtrair pelo número de gols que sofreu, que é 18, tá? Subtração, o sinal que se caracteriza é o sinal de menos. Então, aqui está, e aqui é o número de gols que eles sofreram. Daqui eu já entendo que o número 18 ele é maior do que o número 10. Então, pelo número 18 ser maior do que o 10, eu já sei que o saldo de gols da equipe do sexto ano A, ele vai ser negativo, tá? Então, eu vou colocar aqui um sinal de menos, que ele faz referência aos números negativos, tá? Porque eu já sei que o número do saldo de gols da equipe A vai ser negativo, porque o número 18 ele é maior do que o número 10, ou seja, o número de gols contra ele é maior do que o número de gols feitos, tá? Então, se eu subtraio 10, se eu subtraio 10 menos 18, eu vou ter igual o resultado de menos 8, não é isso? Espero que tenham acertado, tá? Então, o número de gols, o saldo de gols da equipe do sexto ano A, ele é negativo, ele é menos 8. Então, assim, eu acho que o sexto ano A não foi muito bem, Então, vamos aqui tentar acompanhar as demais equipes para saber, qual dessas equipes teve o melhor desempenho. Como a gente já sabe o número de saldo de gols da equipe do sexto ano, tá? Do sexto ano A, vamos saber do sexto ano B. Então, vamos apagar aqui, que a gente já sabe ali, e vamos fazer agora do sexto ano B, a mesma coisa. A gente vai pegar o número de gols que foram feitos pela equipe do sexto ano B e subtrair pelo número de gols que a equipe sofreu, número de gols contra sexto ano B, que é 10, tá? Então, a mesma lógica, Só que aqui, a gente vê que o número 10, ele é menor do que o número 14. Ou seja, como o número de gols que eu sofri, ele é menor do que o número de gols que a equipe do sexto ano B fez, então, isso a soma a gente sabe que vai ser positivo, tá? Não vai ser um número negativo, vai ser um número positivo, tá? Então, eu tenho 14 menos 10, isso é igual a 4, ou seja, o número de gols que a equipe do sexto ano B fez foi 4, tá? Então, 4. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá?
Pronto. Então, agora vamos fazer o do sexto ano C, tá? Então, eu tenho o sexto ano C, fez 13 gols. Para saber o saldo de gols, eu subtraio pelo número de gols contra, que foi 17, do número de, o número de gols contra da equipe da sexto ano C. Então, eu coloco aqui 17, eu coloco aqui 17, subtraio, 13, subtraio 17 de 13. Ou seja, como 13 é menor do que 17, ou seja, o número de gols que eu fiz, ele é maior do que o número de gols que eu fiz, o número 17 é um número maior, o número de gols que eu sofri é maior do que o número de gols que eu fiz. Eu já sei que isso vai ser um saldo negativo, Então, já coloco aqui um sinal de negativo, tá? Então, 13 menos 17, eu vou ter menos 4 gols. Ou seja, o número de gols que a equipe do sexto ano C tem é menos 4. Ou seja, eles sofreram mais gol do que fizeram. Então, também não foi muito bem, assim como foi o sexto ano A, tá? Então, continuando na mesma lógica, na mesma maneira, vamos fazer agora do sexto ano D, tá? Então, eu pego 15, subtraio 7, 15 é o número de gols feitos, do sexto ano D, e 7 é o número de gols que eles sofreram, tá? Então, isso daqui vai ser igual a 15 menos 7, eu tenho 8 gols. A gente sabe que é positivo porque o número de gols que eu fiz, ele é menor do que o número de gols que eu fiz. O número de gols que eu sofri é menor do que o número de gols que eu fiz. Ou seja, isso é um número positivo. Então, 15 menos 7 vai ser igual a 8. Então, 8 é o número de gols que o sexto ano D fez, tá? Então, vamos agora para o sexto ano E. O sexto ano E, ele fez 12 gols e sofreu 12. Ou seja, a gente pega o número de gols que a gente fez e subtrai pelo número de gols que a gente sofreu. A gente sabe que 12 menos 12 é igual a 0. E 0, é um número neutro, ou seja, não ficou aí nem devendo e nem sobrando gols para o sexto ano E. Então, eles tiveram exatamente 0 gols de saldo, tá? Foi a mesma coisa, Os artilheiros do time aqui e os zagueiros e goleiros, fizeram o mesmo trabalho, Então, a gente preencheu a tabela, tá? Onde o sexto ano A ficou com um saldo de gols de menos 8. O sexto ano B ficou com um saldo de gols de mais 4, ou seja, 4 gols. O sexto ano C com um saldo de menos 8. O sexto ano D com 8 gols, tá? E o sexto ano E com 0 saldo, com um saldo de 0 gols. Ou seja, o que a gente sabe? A gente sabe que os números positivos, eles são maiores do que os números negativos. Ou seja, como a segunda parte quer que a gente marque o item que corresponde à equipe que ficou com o maior saldo de gols, a gente já sabe que os números as equipes que ficaram com saldo negativo não vão ser essa equipe que marcou o maior número de gols. Então a gente vai descartar que seja essas equipes, ou seja, o sexto ano A que ficou com saldo de menos 8 então não é o item A que a gente deve marcar. O sexto ano C ficou com um saldo de gols de menos 4, ou seja, não é o sexto ano C que a gente deve marcar, tá? Nas opções não traz o sexto ano E, o seu saldo de gols é 0, então a gente já sabe também que não é o sexto ano E, porque nem tem esta opção, tá? Também não seria ele, Então, como a gente tem agora duas equipes com saldos de gols positivos, o sexto ano B com saldo de gols de 4 e o oitavo ano
o sexto ano D com saldo de gols de 8, né? Então, é uma das duas. Então, ou é o item P ou é o item D, tá? Então, como é que a gente vai saber? A gente vai saber pelo valor dos números, tá? 8, né? Um saldo de gols de 8 é maior do que um saldo de gols de 4. Então, a equipe que teve o melhor desempenho, né, nesta disputa na escola foi o sexto ano D, né, que ela tem o saldo, né, foi a equipe que ficou com o maior saldo de gols, né, ficou com um saldo de gols de 8 positivo, né, mais 8 gols, ou seja, foi a grande vencedora, tá? Então, como foi o sexto ano D, então o sexto ano D está aqui no item D, que é a resposta correta. Espero que vocês tenham acertado esta questão. Aí, qualquer dúvida podem perguntar.